Dia 29, capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro de Levítico. Capítulo 3. A oferta de comunhão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da entrada do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor gordura que cobre as vísceras e está ligadas a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Capítulo 4. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade.
Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal, a oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba,
saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar santo. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, é uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Breve comentário sobre os capítulos. No capítulo 3 de Levítico, é interessante que o Senhor fala sobre a oferta de comunhão. E o livro de Levítico, como um todo, ele fala do que o Senhor quer.
Sabe quando a gente vai comprar um presente para uma pessoa e você não sabe o que dá para a pessoa e é tão ruim, você fica naquela indecisão? Como é mais fácil quando a gente vai comprar um presente para uma criança, por exemplo, e aí você pergunta para a mãe: mãe, e aí? O que seu menino está precisando? E você vai lá e é certeiro, porque a mãe vai lá e fala: ele está precisando disso, daquilo. Economiza o tempo da pessoa e agrada. O Senhor é da mesma forma. As orientações do Senhor são claras. Ele deixa na palavra dele o que ele quer. É assim e assado. Eu lembro uma época que eu trabalhava em uma instituição sem fins lucrativos que as pessoas doavam e tinha uma coordenadora que falava assim que as pessoas queriam doar sapato para quem não tem pé. O que isso significa? Que as pessoas queriam doar algo que a instituição não estava precisando. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa para o Senhor que o Senhor falou que não é isso. Ele não quer que seja assim, sabe? A gente precisa de fato se atentar mais às diretrizes da palavra que o Senhor está falando, ao que o Senhor quer, porque a gente gasta menos tempo. A gente não precisa ficar dando murro em ponta de faca tentando imaginar aquilo que o Senhor quer. Ele já deixou claro na palavra dele. É só a gente chegar a ler e obedecer. Agora é interessante no capítulo 4, versículo 23, que fala assim: quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito e tudo mais. Quando a pessoa se conscientizar do seu pecado. É muito difícil a gente se conscientizar do nosso pecado. Na força do nosso braço é difícil, porque até na força do braço, quando a pessoa aponta na sua cara e fala assim: olha, você tá errando isso, 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 o que a gente fala? Não, mentira, isso é inveja. Não, mas e você que faz isso, isso, isso? É difícil da gente identificar as próprias falhas. Por isso que o Davi fala: Senhor, me revela as falhas que me são ocultas. Porque a gente mesmo tem essa dificuldade de nos conscientizarmos do nosso pecado. Agora, sabe um papel muito interessante que entra aí? O papel da igreja, do corpo de Cristo. Hoje em dia tem essa conversa, né, de não, eu vou congregar, eu sirvo a Deus na minha casa e tal, mas o Senhor, ele vem chamar a noiva, e a noiva é quem? A igreja. É importante que eu e que você congreguemos, e não apenas congreguemos, mas congreguemos? Congreguemos. É importante não que apenas a gente congregue, mas que a gente se submeta de forma tal que a gente esteja disponível para receber uma admoestação quando necessário. Estar aberto ao ponto de alguém te mostrar o seu pecado. Vou falar que estar na igreja não é fácil, não é sempre tão agradável assim como a gente pode achar, mas é extremamente necessário que você se submeta a uma liderança, claro, uma igreja bíblica, né? Não vai me caçar uma igreja aí confusa sem princípio, não. Mas uma igreja bíblica, se submeta a um grupo, porque assim você vai ver a sua fé, você haverá crescimento espiritual na sua vida. Você vai ter também uma proteção, a proteção do corpo. É muito importante estar dentro de um corpo, dentro de uma igreja. E agora, capítulo 5, queria chamar a atenção para o versículo 19, que fala assim: é oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Falei, nossa Deus, esse é meu versículo, Senhor, com certeza tornou-se culpado. Não tem jeito, de uma forma ou de outra, nós estaríamos sempre culpados e somos culpados de muitas coisas diante do Senhor. Então é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Se não é Ele em nós, nós estamos fritos. E eu e você e eu, não sobra ninguém. Tá todo mundo mais ou menos enrolado. Agora há um caminho para nós, e o caminho é a sujeição em Cristo Jesus. E de uma forma especial, o capítulo 6, versículo 13, ilustra o que a gente deve fazer. E fala: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, fala em algumas versões. Esses dias eu estava vendo uma moça falar no Instagram sobre o fogo no altar e como o Senhor tinha revelado para ela que a chama do fogo precisava ser alimentada. E a gasolina que alimentava essa chama era o tempo. Eu achei isso muito interessante, que se você quer ter o seu fogo ardendo continuamente sobre o altar, você precisa de tempo. Tempo disponível com o Senhor. Tempo de dedicação, tempo de oração, tempo de leitura bíblica. Não tem como manter a chama acesa se você não tiver tempo diante do Senhor. Separa seu tempo, olha a sua agenda. Você precisa de tempo. Você quer chama? Você quer fogo? Quer poder? Você precisa de tempo. Tempo disponível com o Senhor. Eu acho que é isso que o Senhor tem chamado, clamado, sabe? Às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente sabe de tudo um pouco, mas temos pouco tempo com o Senhor, diário. Um tempo só na igreja não é suficiente, um tempo só aqui no YouTube ouvindo palavras não é suficiente, eu preciso de um tempo exclusivo, meu e seu, só com o Senhor. Amém? Senhor, te louvamos pela sua bondade e misericórdia conosco, te louvamos pela sua palavra que é rica, viva e eficaz. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a dedicar o nosso tempo a Ti, que o Senhor nos ajude a manter a chama acesa nos nossos corações, porque sabemos que essa palavra não é uma palavra vã,
mas é a nossa vida. Oh Deus, revela-nos os nossos pecados e nos ajuda, Pai, a obedecer aos Teus mandamentos, com graça, sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém! Se você ficou até o final, curte esse vídeo, compartilhe, coloque um emoji aí para eu saber que você está aqui comigo até o final e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau!